Irmãos, nesse instante no céu, ninguém está olhando para si mesmo. Todos os anjos e santos estão voltados para o trono da Santíssima Trindade e em coro eles adoram, clamando e elevando a santidade de Deus com as suas vozes, com o seu canto. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós estamos nesse final de semana no acampamento, não é para fazer nada de novo, mas é para se unir aos céus e fazer com o céu aquilo que o céu está fazendo de forma ininterrupta. Se você pode, coloca os teus joelhos no chão e clama agora, bradando a santidade desse Deus Todo-Poderoso, que em misericórdia aprove que estivermos aqui esse final de semana. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mais uma vez, vamos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aplauda a santidade do nosso Deus. A Ti a honra, a glória, o louvor e toda a adoração pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Irmãos, tome o seu assento. E eu quero aproveitar cada instante desse que a gente vai estar aqui com vocês agora. Enquanto você se assenta e faz silêncio, eu vou me apresentar de forma muito breve. Meu nome é Everton, eu sou casado com a Carol, sou pai do Afonso, do Vicente e do Timóteo, que agora está sendo gestado. Para mim é um motivo de grande alegria estar com vocês aqui agora, sobretudo porque não há nada que gere mais alegria no meu coração do que sair de casa para pregar o Evangelho, participar daquilo que Deus está fazendo na terra. Eu tenho a alegria também de estar comigo aqui os meus pais, meu pai e minha mãe estão aqui, e alguns amigos que me acompanham no meu apostolado, na missão que o Senhor me designou a fazer, que é o No Barco. Quem aqui conhece o No Barco, levanta a mão aí para me ver. Glória a Deus. Se você não está no barco ainda, entra no barco, porque fora do barco não há salvação, amém? Glória a Deus. É o seguinte, o No Barco é um apostolado na internet. Quando acabar a pregação, você vai procurar No Barco Podcast, lá no YouTube e no Instagram, tá bom? Se você quiser fazer mais pelo No Barco, para que o No Barco chegue mais longe, você vai adquirir as nossas camisetas, que está na loja dos Sarados aqui do lado, tá? Com o nosso lema, fora do barco não há salvação, tá? Obviamente você já entendeu, o barco é uma prefiguração, é uma imagem da igreja. E eu creio verdadeiramente nisso, que só na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo existe salvação. Fora da igreja não há salvação, portanto fora do barco deu ruim. Se você está fora, então entra de vez, amém? Irmãos, o tema que me foi dado para falar com vocês nessa manhã é: o amor nos impulsiona a responder o ide por todo mundo. Repetindo, o amor, ele nos impulsiona a responder o ide por todo mundo. O meu desejo, a minha vontade para você hoje é que você encontre a verdadeira motivação para responder o ide, o chamado. Uma verdade que eu quero que você preste atenção aqui agora, olha para cá. Olha para cá. Deus não precisava nem de mim, nem de você para fazer aquilo que Ele está fazendo na terra. Mas já que Ele quis contar comigo e quis contar com você, eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora. E uma oração que constantemente eu faço, tomando café da manhã com a minha família em casa, é: Senhor, eu não sei exatamente como e o que o Senhor está fazendo, eu não tenho essa consciência e plenitude, mas eu te peço uma coisa: não me deixa de fora.
Nem que seja, Senhor, para servir um cafezinho. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo na humanidade. Quantos aqui querem participar com Deus daquilo que Deus está fazendo? Amém? O que Ele precisa é um coração disposto e disponível. Disposição e disponibilidade. Irmãos, se você trouxe a Bíblia, abra a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Abra a Bíblia ou ligue a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Quem achar primeiro, diga: eu achei. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Quem não achou, só presta atenção de forma redobrada, para a gente não perder tempo. E o apóstolo Paulo, ele diz: mas de forma alguma considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e ministério, que recebi do Senhor Jesus, dá testemunho do Evangelho da graça. Mais uma vez, versículo 24. Mas de forma alguma considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, dá testemunho do Evangelho da graça. Palavra do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando o quê? Que ele não leva em conta valor nenhum à vida dele, se a vida dele não servir para anunciar o Evangelho. De que vale a minha vida, do que vale existir, se não for para anunciar a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, é preciso ter desprezo por si mesmo, para assumir o ide com fervor e com vontade. O Salmo 63 diz: Senhor, o teu amor vale mais do que a própria vida. Mais do que a própria vida, vale o teu amor. Então, o que eu não farei por conta desse amor? Existe uma palavra que está contida nos textos em grego, portanto, no Novo Testamento, que fala a respeito de envio. Essa palavra é ekbalo. Fala assim comigo, ekbalo. Não, faz de conta que você está vivo, vai, vamos lá. Ekbalo. Maravilha. Então, existem algumas discussões a respeito da palavra ekbalo, no modo como ela tem sido utilizada hoje em dia. Porque ekbalo, ela está sempre associada a envio, a expulsão. Então, algumas pessoas falam que o ide de Jesus para os seus discípulos, para os seus apóstolos, é um ekbalo. Por quê? Porque o ekbalo, em algumas ocasiões, está como um envio sem possibilidade de retorno. É uma expulsão. Então as pessoas dizem assim, quando Jesus fala para os discípulos, ide, ele está falando esse ekbalo na equivalência de uma expulsão sem possibilidade de retorno. Em outras ocasiões, por exemplo, quando Jesus fala assim, ore ao Senhor da messe, para que Ele envie trabalhadores para a sua messe. Esse envie trabalhadores, a palavra que está lá é ekbalo. Só que quando Jesus expulsa os demônios, a palavra que está para expulsar é ekbalo. Então, alguns estudiosos falam assim, então não é equivalente dizer que quando Jesus nos envia em missão, é equivalente a expulsar um demônio. Existe uma controvérsia. Mas por que eu estou falando isso? A gente precisa de fato de uma expulsão sem possibilidade de retorno para anunciar o Evangelho? Independente da aplicação de ekbalo, o que eu quero falar para você? O que é necessário para ir e anunciar o Evangelho a todas as nações? O que move o meu coração com esse impulso? Será que é o fato de Deus olhar para mim e falar assim, você está sendo expulso e não volte nunca mais? Será que para eu anunciar a boa nova do reino dos céus, eu preciso ser expulso pelo Senhor?
Então eu vou falar o que? Da minha experiência particular. Porque o que me impulsiona a anunciar o Evangelho, a estar aqui hoje, dia 25 de fevereiro de 2024, não é uma expulsão, mas é o amor de Deus que queima no meu peito e não tem outra coisa que eu possa fazer a não ser anunciar, anunciar, anunciar. Com base em todos os encontros do Senhor na Bíblia, Ele encontrava uma pessoa, a pessoa falava: eu era assim, eu encontrei Jesus, agora eu estou assim. Não precisam me mandar anunciar, não tem como segurar isso que Ele causou em mim. Eu fui ferido positivamente pelo Evangelho, e isso não pode ser contido dentro de mim. Eu preciso anunciar, não precisa me mandar, não precisa me convidar para vir na canção nova. Eu irei anunciar o Evangelho, independente de qualquer coisa. Me dói o coração. Está chegando a época de Maranatá, e os coordenadores da missão têm que dar uma meta. Você precisa trazer 2 pessoas para o Maranatá. Meu Deus do céu! Isso é uma ofensa para nós. Depois que conheci Jesus, precisam dar meta para mim salvar almas. Meu Deus do céu, acorda! É uma ofensa para alguém que um dia conheceu Jesus ser obrigado a anunciar. Ai de mim se eu não evangelizar. Diz o apóstolo Paulo: pregar o Evangelho para mim não é motivo de orgulho nenhum, é uma obrigação que a mim se impõe por conta do amor que feriu a minha alma. Eu anuncio o Evangelho independente de ter uma plataforma ou não, independente de ter um microfone na mão ou não. Eu quero anunciar, porque Ele fez isso comigo. Everton, não sei o que dizer. Eu era assim, conheci Jesus e agora estou assim. Não sabe o que anunciar? Viva algo no secreto com Ele e saia contando para as pessoas depois. Meu relacionamento com Ele é assim. Então, independente se o equibalo significa expulsão ou não, o que vai nos convencer de evangelizar? Então, eu quero, de forma bem didática, colocar 3 coisas para você guardar no seu coração. O que é preciso para de fato anunciar o Evangelho por todas as nações? O que é preciso? Vamos lá. Primeira coisa: amar a Jesus mais que a mim. Repete comigo: amar a Jesus. Vamos lá, faz de conta que você está acreditando no que eu estou falando. Pelo amor de Deus, vai. Amar a Jesus mais que a mim. Não é possível que o Moisés não te treinou a abrir a boca, e eu vou ter que fazer isso. Então se alguém não falar, dá uma cutucada assim, pá, na costela. Amar a Jesus mais que a mim mesmo. Existe uma passagem no Evangelho que a gente conhece ela muito bem. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. É um momento em que Jesus dá o checkmate para quem quer seguir Ele. Então veja bem, Jesus está discipulando 12 homens para fazer o Evangelho chegar a nós em 2024. Só que Ele vê que esses apóstolos têm muita coisa para ser trabalhada. Em dado momento, eles começam a brigar para ver quem vai ser o líder. 2 dos irmãos começam a pedir para Jesus para que se assentem ao lado dele quando chegar na eternidade. Esses mesmos irmãos são chamados de filho do trovão por conta do temperamento explosivo. O Pedro é todo desconfiado. Uma hora fala que vai dar a vida por Jesus, outra hora não quer que Jesus vá para a cruz, e vira essa confusão. E Jesus vai vendo esse movimento entre eles. Aí chega um determinado momento no Evangelho que Jesus dá o checkmate. Lucas capítulo 9, versículo 23. Aquele que quiser me seguir precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e me seguir. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, anunciar comigo, precisa renunciar a si mesmo. Fala assim comigo, renunciar. Vai, com vontade agora, renunciar a mim mesmo. Irmãos, o que é interessante?
Essa palavra que Jesus utilizou aqui, renunciar, ela é apresentada no original com o advérbio de intensidade. Um exemplo então para vocês. Quando eu falo assim, ó, eu sou feliz. Eu sou feliz. Agora se eu falo, eu sou muito feliz, felicíssimo, o que eu estou colocando? Intensidade na expressão da minha felicidade. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, quando Jesus fala, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, no original grego, está contido com um advérbio de intensidade. Ou seja, aquele que quiser vir após mim, negue-se com veemência, negue-se de verdade mesmo. Agora, o que é curioso, a palavra negue-se, com o advérbio de intensidade, só aparece nas Sagradas Escrituras 2 vezes. Todas as outras vezes que aparece é negue-se ou renegue-se, alguma coisa assim, sempre simples. Mas com advérbio de intensidade só aparece 2 vezes. Uma delas é essa, quando Jesus fala em Lucas 9:23. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo com veemência. Agora, qual é a outra vez que a palavra negue-se com veemência, negue-se com advérbio de intensidade, aparece nas Sagradas Escrituras? Vou falar para você. Dá um sorriso aqui para mim. Isso. Nós é amigo. Ainda somos amigos, né? Vamos lá então. Santa Ceia, quinta-feira da Paixão. Jesus se reúne com os seus apóstolos e ele diz: desejei ardentemente comer essa ceia com vocês. E ele começa a celebração da Páscoa judaica. E o que era a Páscoa judaica? Que já era a prefiguração da nossa Páscoa. Era a celebração da libertação da escravidão do pecado no Egito para a terra prometida. O povo ficou durante muitos anos escravo no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés, e esse profeta chamado Moisés, ele conduz o povo da libertação, do cativeiro para a libertação. Então todos os anos o povo judeu celebrava a Páscoa judaica, que era a celebração do cativeiro do Egito para a liberdade da terra prometida. Então imagine, presta atenção, era um ambiente de festa, estava todo mundo comendo, sorrindo, conversando. Consegue imaginar? Imagina essa mesa, Jesus está sentado nela, falando que desejou ardentemente comer essa ceia com eles. Está todo mundo feliz, aquela converseira. Daqui a pouco Jesus aumenta o tom da voz e diz o seguinte: um de vós há de me trair. Imagina, está um converseiro, está uma festa, é celebração da Páscoa judaica. Jesus aumenta a voz e diz: um de vós ainda hoje há de me trair. Pedrão, repete isso comigo, Pedrão diz assim: eu estou pronto para dar a minha vida e morrer contigo se for necessário. Aí Jesus diz assim: Pedro, é o seguinte, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro tenta rebater Jesus: podem todos te negar, mas eu, Pedrão, jamais te negarei. Eu jamais te negarei. Aí você sabe o resto da história. Jesus vai para o Getsemane e lá ele começa a derramar sangue por você, soando sangue no Horto das Oliveiras. Ele começa a chorar, clamando ao Pai que, se possível, afaste dele o cálice. E Pedro está como? Pedro está lá. Aí Jesus fala: vigia um pouquinho aí, Pedro. Então, vigia um pouquinho, intercede. Aí ele volta, Pedro está dormindo. Olha só, não está conseguindo nem dar conta de ficar acordado. Só que ele está lá, por quê? Porque ele quer honrar a sua palavra. Eu falei que não vou negar ele. Aí a história continua, chegam, prende Jesus. E na hora que estão prendendo Jesus, Pedro tenta arrancar a cabeça do soldado, erra a cabeça, pega na orelha. Jesus pega a orelha do soldado, cola de novo na cabeça a orelha, porque Pedro tentou arrancar o quê? A cabeça. Por sorte errou, pegou na orelha. Mas ele está fazendo o quê? Eu vou honrar o que eu falei. Eu vou honrar o que eu falei. Eu amo esse cara. Eu vou dar minha vida por esse cara.
Aí Jesus pega e fala para ele assim: Pedro, guarda a espada na bainha, porque quem vive pela espada morrerá. E levam Jesus para a casa do inimigo. E o que Pedro faz? Vai junto, como um ninja. Ele não sabe o que ele vai fazer, mas ele vai fazer alguma coisa. Aí está lá no pátio do sumo sacerdote. Jesus já foi esbofeteado, já foi cuspido, já foi ultrajado. E Pedro está lá: vou esperar um momento. Na hora que eu sacar a espada, não vai ficar a cabeça em cima do corpo. E ele está lá. Aí ele lembra: não, Jesus falou que eu não posso usar a espada, o que eu vou fazer? Aí chega uma serva e fala: você não é um daqueles que andava com Jesus? Ele fala: não sei quem ele é. E mais uma vez alguém chega e pergunta: Você, eu acho que você andava com ele, eu vi você com ele nas ruas de Betsaida, de Cafarnaum, da Galileia, eu vi você com ele. Não sei quem ele é. E por uma terceira vez alguém fala: é você sim, o seu jeito de falar dá a entender que você caminha com Jesus. Olha só, Pedro estava tão impregnado de Jesus que ele não conseguia esconder. O teu jeito de falar dá a entender que você caminha com ele. Aí a palavra diz que Pedro esbraveja. Talvez tenha dito um palavrão da época: eu não conheço esse homem. E o que acontece? O galo canta. Canta, galo, vai. Maravilhoso a performance, maravilhoso. O galo canta. E olha só, presta atenção. O galo cantar foi o sinal, presta atenção, olha aqui. O galo cantar foi o sinal para que Pedro percebesse que ele tinha negado o Senhor. Irmãos, olha aqui. Qual a verdade dessa reflexão? É que se o Senhor não nos mostrar que a gente nega Ele, a gente não consegue nem perceber isso. A gente nega Jesus sem nem perceber que estamos negando. O galo cantar foi para que Pedro percebesse que ele amava mais a ele mesmo do que a Jesus. A pergunta que vale $1 bilhão: por que Pedro negou Jesus? Você acha que Pedro falou assim: agora eu vou negar ele, vai ser um momento, na hora que me perguntar eu vou lá e nego? Não foi isso. Ele negou sem nem perceber que estava negando. E por isso o galo canta para avisar: vacilão, você negou, tá vendo? E por que Pedro negou Jesus, gente? Porque Pedro amava mais a própria vida do que a Jesus. Pedro negou Jesus com medo de morrer. Mas o que pode ser feito com alguém que já está morto e escondido nele? O que podem fazer comigo se a minha vida está jogada dentro dele, enxertada nele? Ninguém pode fazer nada contra um homem que está morto. Então, o que eu quero que você guarde aqui agora para anunciar o Evangelho: você está vivo demais. Morra! Está na hora de morrer. Vai, olha para quem está do seu lado e fala assim: morra! Pedro negou Jesus porque amava muito a sua própria vida. Volta aqui. Sabe por que a gente oscila tanto na nossa caminhada com Jesus? Olha aqui. Sabe por que a gente oscila tanto? Porque você veio hoje, esse final de semana maravilhoso, no acampamento de Jovens Sarados, e foi enxertada uma graça de impulso em você. Aí segunda-feira você está bombando, você quer anunciar. Terça-feira está do mesmo jeito. Quarta-feira você dá uma cambaleada. Quando chegar sexta-feira, você nem sabe mais o que aconteceu aqui. Sabe por quê? Porque você está baseando o seu relacionamento com Jesus no amor que você sente por Ele. E o amor que você sente por Ele, esse amor oscila. Comece a basear o seu relacionamento com Jesus no amor que Ele tem por você. Sabe por quê? O amor de Jesus por você não muda jamais. Ele é permanente, Ele é constante. Agora veja bem, na hora que Pedro, e o filme A Paixão de Cristo, ele traz isso maravilhosamente bem. Na hora que Pedro nega Jesus, Jesus cai perto de Pedro e Pedro está chorando. Pedro está arrebentado porque ele percebe: eu neguei o meu Senhor. Agora veja bem, o olhar de Jesus para Pedro diz assim: Pedrão, aguenta firme. Aquilo que eu falei com você não foi para te esmagar, mas foi para que você percebesse que você não tinha maturidade espiritual para arcar com o peso das suas palavras.
Pedrão, mas permaneça em mim, que eu ainda hei de te usar. E a palavra diz que Pedro chorava copiosamente. A tradição da igreja diz que se criou 2 sulcos na cara de Pedro. Sabe o que é isso? 2 marcas na cara de Pedro, porque nunca mais ele parou de chorar depois de ter negado o Senhor. Só que esse mesmo Pedro, que negou Jesus outrora, por medo da morte, quando de fato chega o momento em que ele vai glorificar a Deus com sua vida, ele tem uma frieza tremenda, irmãos. Vão crucificar o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa da igreja, e ele fala: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Pedro chegou na cruz porque era um homem destroçado, mortificado, já não existia mais nada dele nele mesmo, não sabia-se quando começava Jesus nele e até quando ia ele em Jesus, estava tudo misturado. E assim como disse o apóstolo Paulo, Pedro pôde afirmar: já não sou eu quem vivo, é Cristo, é Cristo, é Cristo que vive em mim. Agora eu te pergunto, diante dessa experiência de amor de Pedro, existe a possibilidade de não anunciar o Evangelho, irmão? Existe essa possibilidade? Deus encarnou, Ele deu até a última gota de sangue na cruz, como não anunciar? O que você está esperando, pelo amor de Deus? Eu vejo as pessoas fazerem a dinâmica assim, ó. Eles pegam o tênis, tá? E levantam, o tênis é mal bonito, é mal charmoso, e vamos para as nações. Mas depois bota o tênis no pé e continua o rolê. Joga o seu tênis, anuncia, lança os pés para Jesus, lança os seus pés para Ele. Tem um amigo meu que está aqui, o Luan. Ele orou uma canção de uma música, e na canção da música ele diz o seguinte, pode deixar aí, depois eu pego, pode deixar aí. Ele diz o seguinte: arranca-me os pés se eu não seguir o teu caminho. Arranca-me os pés se eu não seguir o teu caminho. Entrega os teus pés para Ele, e que os teus pés se assemelhem aos pés do mensageiro, os belos pés do mensageiro que anuncia a paz, tem libertação para os cativos, tem vida para quem está morto, tem cura para quem está enfermo. Anuncia, jovens sarados, pelo amor de Deus. Leva-me, Senhor, aonde desejares, seja na Canção Nova, seja as nações, ou seja no bairro onde eu moro, não importa, porque a relevância não está na plataforma, não está no microfone, está na mensagem. O peso é a mensagem, não é o lugar que eu anuncio, não tem nada a ver. Quem faz por obrigação, porque é importante, nunca vai entender isso. Mas quem faz porque entendeu a sua identidade, presta atenção, quem faz porque entendeu a sua identidade, varrer o chão ou pregar com o microfone aqui na frente, não tem diferença nenhuma. Sabe Davi, o rei de Israel, ele foi chamado por Deus não em momento de glória, mas quando estava na fidelidade do pouco, lá na casa do seu pai. O profeta é enviado à casa de Jessé. Samuel chega lá e fala assim: vim ungir o rei de Israel. E Jessé fica com medo, porque o profeta chega, alguma coisa terrível acontece, e ele fala: vim ungir o rei de Israel, me apresenta os teus filhos. E ele começa a apresentar um por um, os caras grandão, fortão, bonitão. Aí quando acaba todos os filhos, o profeta diz para Jessé: não tem mais nenhum, são só esses? Aí Jessé fala assim: é, só esses, não tem mais nenhum. Aí ele pega e lembra: opa, tem sim, tem a rapa do tacho, o pequenininho, que está lá no quintal. Olha o que o profeta diz: após manda chamar, porque Samuel ele era nordestino, após manda chamar o bichinho. E olha o que ele diz: ninguém se assentará à mesa enquanto ele não estiver na casa. Ninguém se assentará à mesa enquanto ele não estiver na casa. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ninguém começa a comer enquanto o rei de Israel, princípio da descendência davídica, estiver na casa.
ninguém senta na mesa. E olha só, a palavra diz que quando Davi chega, bem pequenininho, ele tinha boa aparência, boa formosura e boa aparência. Ou seja, se fosse eu e você no nosso complexo de inferioridade, nossa, prepararam uma festa, iam comer sem mim. Não, ele chega todo pomposo. Porque Davi, ele foi expandindo por dentro, porque ele conhecia a si mesmo e conhecia ao Deus que o amava. E o que definia Davi não era a atividade que ele realizava. O que definia Davi é o quê? A consciência da identidade dele. Eu sou filho de Deus. E se for para cuidar de ovelhas, eu cuido da melhor forma possível. Se for para ser rei de Israel, eu faço isso. Porque o que me define não é a atividade realizada, é a minha consciência. Eu sou jovem sarado. Você está entendendo? Não é a atividade, é a consciência da identidade. Mas só consegue perceber isso quem ama mais a Deus do que a si mesmo. Amém? Você guardou o primeiro ponto? Maravilha. Segundo ponto. Primeiro ponto é amar mais a Jesus do que a mim mesmo. Amém? Quem está anotando, levanta a mão. Glória a Deus por isso. Depois você passa para quem não anotou, por caridade. Segundo ponto. É preciso amar aquilo que Jesus ama. Repete comigo, é preciso. Vai, pelo amor de Deus, me ajuda aí, velho. Vai, é preciso amar a Jesus e amar aquilo que Jesus ama. O tema desse acampamento é: Jesus, meu amigo, eu te amo. Não é isso, padre? Jesus, meu amigo, eu te amo. Santo Tomás de Aquino, ele vai trazer para nós uma das melhores definições do que é amizade. Santo Tomás de Aquino, ele diz que para ser amigo de alguém, e a gente está falando nesse acampamento que Jesus é nosso amigo, amém? Então se eu estou falando que Jesus é meu amigo, eu preciso saber o que define uma verdadeira amizade. E Santo Tomás de Aquino, ele diz: o amigo, ele ama aquilo que seu amigo ama e despreza aquilo que seu amigo despreza. Não tem como ser amigo de alguém se eu não amo o que aquela pessoa ama e desprezo o que aquela pessoa despreza. Aí a minha pergunta é: tá bom, então, se eu quero ser amigo de Jesus, eu preciso me aprofundar em amar aquilo que Ele ama e desprezar aquilo que Ele despreza. E a minha pergunta é: jovens sarados, o que é que Jesus ama? Eu vou falar para você, a gente vai meditar junto. Existem 3 passagens bíblicas que contam para nós que Jesus chorou. Na Bíblia, Jesus chorou 3 vezes. Primeira vez que Jesus chora, lá em João no capítulo 11, quando ele vai atender o chamado da família de Lázaro. Marta e Maria mandam chamar Jesus porque o seu irmão estava mal. Ele não foi de forma imediata, Lázaro morreu. Ele chegou lá e ele perguntou: onde colocaram ele? Aí apontaram para o túmulo, Jesus foi lá e a palavra diz, o menor versículo da Bíblia: e ele chorou. Então Jesus chora quando vê o seu amigo morto, mesmo sabendo que depois ia ressuscitá-lo. Outra vez que Jesus chora, entrada triunfal em Israel. Lá no capítulo 19, segundo São Lucas, ele está entrando e o pessoal está balançando ramos. E a gente vai viver isso daqui a pouco. Ele entra, o pessoal começa a colocar as vestes para ele passar por cima, montado no jumentinho. Só que quando ele entra dentro de Jerusalém, ele vai para uma parte alta da cidade e ele começa a olhar para Jerusalém e começa a chorar. Jerusalém, Jerusalém, se vocês soubessem quem está no meio de vocês e pode a vocês dar a paz, mas que pena que vocês não podem ver isso hoje. E Jesus chora por Jerusalém. Outra passagem que Jesus chora, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus, assumindo o seu ministério sacerdotal, ele começa a clamar e suplicar pela nação, e ele pede socorro àquele que pode lhe salvar do martírio. Ele fala, o escritor de Hebreus fala, ele começa a clamar ainda em sua vida na carne, para que se possível fosse afastado dele esse cálice, e ele chora. Ou seja, 3 vezes Jesus chora nas Sagradas Escrituras. Isso aponta para nós o que é que Jesus ama.
Se 3 vezes está falando para nós que ele chorou por alguma coisa, é preciso dar atenção a isso. O que faz o meu Deus chorar? O que faz o meu Senhor derramar lágrimas? Porque eu preciso derramar lágrimas por isso também. E o que é, jovens sarados, que faz Jesus chorar? Almas! Não tem nada que Jesus mais ame que almas. Quando ele está no alto do madeiro, ele clama: tenho sede, tenho sede. Jesus não está falando simplesmente de uma sede física. Ele está falando: eu tenho sede de almas. Dai-me almas, dai-me almas. E homens na história da igreja entenderam muito bem isso. Santo André Bobola, um apóstolo jesuíta, ele saía de casa e falava: saio de casa e para casa não volto enquanto não conseguir pelo menos uma alma para Jesus. São Francisco Xavier, uma vez perguntaram para ele assim: o que te faria atravessar o oceano a nado? Ele: nada além de uma alma. Se eu soubesse que tinha uma alma do outro lado do oceano, eu atravessaria o oceano a nado só para resgatar aquela alma. Em outra circunstância falaram para ele: se você vê Jesus voltando agora e você pudesse pedir alguma coisa para Jesus, o que você pediria? Jesus, espera, deixa-me tentar salvar mais uma alma. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, Ele é a palavra desde o princípio, e Ele abandonou, Ele se esvaziou da sua glória, assumiu a natureza humana, e assumindo a natureza humana, viveu tudo aquilo que os homens viveram, e como se não bastasse, Ele deu a sua vida no madeiro, dando a vida até a última gota de sangue, e como se fosse pouco ainda, por conta das almas, ele se encerra em um pequeno pedaço de pão, em corpo, alma e divindade inteiramente, substancialmente na Eucaristia, para ser alimento para esse homem. A minha pergunta para você é: o que, pelo amor de Deus, Jesus ama mais que almas? Não existe nada que mova mais o coração de Deus do que as almas. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo, amou o mundo. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jovem sarado, você quer ser amigo de Jesus, sim ou não? É preciso amar as almas com toda intensidade, com toda a força do meu ser, porque não existe nada que nosso Deus ame mais que almas. Aplauda o Senhor por isso, irmãos, é poderoso. Agora eu te pergunto: como não anunciar o Evangelho, sabendo que o meu amigo mais ama são almas? Eu preciso bater em você para você anunciar, pelo amor de Deus. Olha só, eu não sei vocês. Uma vez, deixa eu contar um testemunho para vocês aqui. O diácono Nelsinho falou que o padre Jonas ensinou ele a pregar de tal forma: se for pregar, coloque testemunhos. É preciso ter testemunho. Quando eu conheci Jesus em um Maranatá, ninguém falou para mim que eu precisava ter um ministério de pregação, não. Ninguém falou para mim que eu precisava de um envio, alguma coisa do tipo. Eu vivi aquela experiência e eu não podia guardar isso para mim. Eu já contei esse testemunho em diversos lugares, mas preciso contar aqui na Canção Nova, porque depois que eu contar aqui, eu não preciso contar mais para ninguém, está todo mundo sabendo. Eu era coordenador de uma missão, Jovens Sarados, lá em Cumbica. Cadê o povo de Cumbica? Está aí? Grita aí assim: aê! Aê! E todas as vezes que ia ter Maranatá, ligavam um radar na minha cabeça, porque eu precisava levar o máximo de pessoas para o Maranatá. Tipo assim, não era algo que alguém tinha me dito, era algo que meio que óbvio. Eu vivi a experiência, eu conheci ele no Maranatá, e é por isso que eu aposto tanto no Maranatá. Quem eu posso enviar, eu envio. E eu não preciso de alguém falar para mim: você tem que convidar uma pessoa para ir no Maranatá. Sai daqui, carniça. Eu sei que eu tenho que mandar, eu sei o que eu vivi lá, e eu levo para o Maranatá. E olha só, presta atenção. Numa dessas, nesse início de caminhada, o que Deus nutriu no meu coração foi um estranho amor por maconheiro. Eu não podia ver um maconheiro, eu queria abraçar um maconheiro. Não tem nada mais divertido do que evangelizar um maconheiro. Faz isso para você ver. E uma vez, eu chegando na casa da minha mãe,
com a Carol, presta atenção. Chegando na casa da minha mãe com a Carol, lá na quebrada de Guarulhos, eu olho para o lado assim, a uma distância de mais ou menos 100 metros, 7 jovens fumando maconha. Então você imagina, tinha 7 jovens no meio do fumaceiro assim, ó. Aí a Carol desceu em direção à casa da minha mãe e eu fui pro lado dos mano. A gente tava há um mês do Maranatá, velho. Oportunidade maravilhosa. Aí a Carol falou assim: pra onde você vai? Eu falei: vou falar com meus amigos. Aí ela falou assim: você não conhece ninguém, você vai apanhar. Eu falei: faz o seguinte, entra no carro, liga o motor, deixa no jeito. Se o tempo fechar, eu pulo pela janela e você arranca. Só que assim, eu também não sou besta, né? Eu estava a uma distância deles, eu peguei e gritei assim, ó: paz de Jesus! Para ver a reação deles, né? Na hora que eu gritei, paz de Jesus, eles fizeram bem assim, ó: paz. Eu falei: 1-0 para nós, Espírito Santo. E eu fui ao encontro deles, fazendo uma oração no meu coração: pelo menos uma alma, pelo menos uma alma, pelo menos uma alma, Jesus. Na hora que eu cheguei lá, eu falei assim: quem aqui conhece Jesus? Aí todos levantaram a mão. Eu falei: posso falar de Jesus para vocês? Eles: pode. Se liga o que eu vi, com esses olhinhos que até errar de comer. Sempre nesse grupinho tem um líder, certo? O líder pegou e falou assim: apaga o cigarro que o mano vai falar de Deus. Eu falei: uau, olha o evangelho. Ó, depois que eu conheci Jesus, pense no magrinho ousado, velho. Aí ele falou: apaga o cigarro que o mano vai falar de Deus. A molecada foi lá, apagou o cigarro. E olha o que eu vi, pessoal: 7 malandros sentado na guia, com a mãozinha no queixo, os olhos em vermelho, olhando pra mim assim, ó. A coisa mais linda, velho. Aí eu comecei: que a vida de vocês vale mais que esse cigarro de maconha. Esse cigarro de maconha vai ludibriar vocês por um momento, mas só em Deus terá salvação e terá vida eterna. E toma evangelho, toma evangelho, toma evangelho. E no meu coração: Senhor, pelo menos um, pelo menos um, pelo menos um. Quando acabou ali 15 minutos de pregação, eles assim, ó, não sei se estavam entendendo nada, mas eu estava lá falando. Eu peguei e fiz o apelo: quem aqui tem coragem de ir no retiro comigo? Adivinha quantos levantaram as mãos? 1. Aí eu falei: por que eu não pedi pelo menos 2, né? Pedis e recebereis, que é 1, tome 1. Aí eu perguntei: qual é o seu nome, bênção? E eu vou falar o nome dele porque ele não liga. Já contei isso com ele presente, perto de mim. Ele falou assim: Hermeson. Eu falei: vai no retiro comigo? Ele falou: vou, quero mudar de vida. Eu falei: dá aqui o seu número. Peguei o número dele e fui embora. Desse dia em diante, eu ia e voltava do trabalho fazendo o quê? Rezando o texto, pedindo a alma do Hermeson. Só que eu mandava. Só que eu mandava mensagem para ele, ele não me respondia. A mensagem chegava, ele não respondia. E assim foi até o dia da gente sentar para fazer o fechamento dos ônibus na reunião para ir para o Maranatá. Então a gente estava lá na reunião, dando PG de quem pagou, quem não pagou, colocando a fila de espera para dentro. Aí chegou a vaga do Hermeson. Aí falaram assim: quem é esse menino? Quem convidou? Eu falei: foi eu. Cadê? Liga para ele para ver se ele vai. Na mesa de reunião, coordenação da missão lá. Eu ligava, ele não me atendia. Mandava mensagem, visualizava, não me respondia. Aí o pessoal começou a colocar pressão: Everton, ele não vai, vamos colocar outra pessoa. É aquela coisa toda, começaram a entrar na minha mente. Eu falei: não, ele vai. Aí o pessoal falou: faz o seguinte então, tenta a última vez. Se ele não te atender ou não te responder, já era, a gente vai colocar outra pessoa. Aí eu falei: Espírito Santo, me ilumina. Me ilumina. Olhei para o meu lado. Quem estava do meu lado? A minha comadre, Maria. Meninas, sabe aquela foto do perfil que vocês tão belíssima, mais bonita do que de fato é, sabe? A bochecha rosa, biquinho, sabe daquele jeito assim? Bem bonita a foto. Aí eu peguei e falei assim: Maria, me dá aqui o teu celular. Irmãos, eu fiz isso. Afinal de contas,
Jesus ama mais a vida do Hermes do que eu. Eu peguei o celular da Maria e mandei: oi, Hermeson. Irmãos, foi papum, a mensagem foi e voltou praticamente sem chegar. Aí eu peguei e falei: ah, miserável, você quer beijar, né? Você vai agora. Eu falei: posso te ligar? Ele falou: pode. Peguei o telefone da Maria, liguei pra ele. Na hora que ele atendeu, ele até engrossou a voz. Ele falou bem assim, ó: boa noite. Aí eu peguei e falei: boa noite, mano. Ele começou a rir do outro lado, eu ri desse lado. Eu peguei e falei, ele pegou e falou assim: é o Everton, né? Eu falei: ele mesmo. Eu falei: você vai ou não vai pro Maranatá comigo? Ele falou: não tenho dinheiro. Eu falei: a sua tá paga. Ele falou: então eu vou. Aí eu peguei, pá, desliguei o telefone na cara dele. Olha só, peraí. Aí eu peguei e falei assim: Jesus, tu és testemunha de que até aqui eu fiz o que estava ao meu alcance. Daqui pra frente é contigo agora. O ônibus sairia da paróquia 9 horas da noite, da sexta-feira. 7 horas da noite, as minhas irmãs vão lá preparar um lanche para as pessoas que vêm do trabalho poder lanchar para poder ir para o retiro. 7 horas ela chega lá, tem um menino com a mochila nas costas, andando desiludido na frente da paróquia. Aí minha irmã pergunta assim: o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: não, é que ia ter um retiro, eu acho que todo mundo foi embora e me deixou. Ele pegou e falou assim, a minha irmã falou para ele: não, você foi o primeiro a chegar. Peraí, segura. O Hermeson foi o primeiro a chegar. O Hermeson viveu uma experiência com o Espírito Santo, meu irmão. Pensa numa chapada, com os 2 pés no peito assim. Olha o que eu vi lá no Maranatá. Procissão de entrada da Santa Missa. O acólito ele vem aqui com crucifixo, né? Vem passando com crucifixo. E o Hermeson está no corredor assim, desesperado, chorando. Na hora que passava a cruz por ele, ele repousava. Com cântico de entrada da missa, irmão. Teve uma hora que eu falei para ele assim: ó, Hermeson, já fica no chão para não dar trabalho. Pode participar da missa deitado. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Ninguém tem direito de desistir de ninguém. Ninguém tem direito de desistir de ninguém. O Evangelho segundo São João é o Evangelho onde Jesus traz definições a respeito de si mesmo. É no Evangelho segundo São João que está contido que Ele é o Verbo eterno do Pai. É no Evangelho segundo São João que está contido que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É no Evangelho segundo São João que está contido que Ele é o pão da vida. É no Evangelho segundo São João que está contido que Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. É no Evangelho segundo São João que está contido que Ele é a porta das ovelhas. E é no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 12, que está contido Ele mesmo falando: eu sou a luz do mundo. Se alguém perguntar para você quem é Jesus, leia o Evangelho segundo São João e você vai conseguir responder isso. Porque ora ele, ora o evangelista fala quem é Jesus, traz definições a respeito de quem é Jesus. Então no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 12. Fala comigo: São João, capítulo 8, versículo 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Alguém abre a Bíblia aí, em Mateus capítulo 5, versículo 14. Rapidão. Mateus 5, 14. Então Jesus trouxe uma definição a respeito dele mesmo. O que Jesus é? Não, pelo amor de Deus, gente, vamos lá. O que Jesus é? Faz de conta que você é sarado mesmo. O que Jesus é? Ele é a luz do mundo. Ele não simplesmente tem luz nele. Ele está falando: eu sou a luz do mundo. Gente, luz e treva não se correlacionam, não coabitam. Onde a luz chega, a treva tem que ir embora. A luz não chega e pede licença. Com licença, senhoras trevas, posso entrar? Não. A luz chega e pá, mete o pé na porta e a treva tem que ir embora. Sem tempo ruim. Aí em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus vai trazer uma definição a respeito de quem o Everton é no mundo, a respeito de quem o Jovem Sarados é no mundo. E você está comprando o curso do coach por 15 parcelas suaves de R$400 para descobrir o seu propósito. Eu vou meter a mão na sua cara, irmão.
O Evangelho está falando quem nós somos. O Evangelho está afirmando para nós quem nós somos. Aí o coach vai e pega a Bíblia que você não lê, monta um curso em cima do princípio bíblico, e você que a Bíblia em casa não lê, vai lá e compra o curso do coach. Cadê o meu tênis de novo? Jesus dá uma definição a respeito de quem Ele é, em João 8,12. Em Mateus 5,14, Ele vai falar quem você é. Ô padre, você pode ler para mim, por favor? Vem cá, para o pessoal te ver, rapidão, padre. Por gentileza. Jesus 8,12, Ele falou quem Ele é. Agora, em Mateus 5,14, Ele vai falar quem o jovem sarado é. E se você entender, comemora isso como se fosse o Mundial do Palmeiras, tá bom? Ainda que você não seja palmeirense. Beleza? Vai lá, com tudo que você tem, com tudo que você é. Jesus vai falar quem é o jovem sarado. Vós sois o sal da terra. 14. Vós sois a luz do mundo. Peraí. É só esse versículo, padre. Só isso. Peraí, vem cá. Jesus falou quem Ele é. Ele é a luz do mundo. Qual é o seu nome? Fala o seu nome para mim. Padre de Deus. Ele vai falar quem o Everton é agora. Se você entender, você comemora, tá? Vós sois a luz do mundo. Você está entendendo? Levanta, jovens sarados. Glória a Deus. Aquilo que Ele é, Ele está falando, você também é, Everton, na terra. Aquilo que eu sou, você é. Aquilo que eu sou, você é. A minha pergunta é: como não anunciar? Fique em pé, não senta não. Fique em pé, a gente vai rezar. Jesus traz uma definição a respeito dele. E aquilo que ele diz que ele é, você também é. Como não anunciar? Como não responder a esse amor, anunciando em todas as nações? Ser amigo de Jesus pressupõe amar o que Ele ama, mas pressupõe também odiar o que Ele odeia. E eu quero que você escute isso em pé, na posição de quem vai. Não basta simplesmente amar o que Jesus ama. O Moisés falou sobre isso ontem, quando pregava sobre radicalidade. É preciso desprezar aquilo que ele despreza. Jovens sarados, olha para mim, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Não é mais sobre renunciar o que é pecado. Moisés falou isso ontem. Por amor a Deus, eu renuncio inclusive o que é lícito. E vou falar aqui para vocês. Um amigo de Jesus não abre concessões com o pecado. Não tem diálogo. Escuta que eu vou falar com muita sabedoria. É pecado beber bebida alcoólica? Sim ou não? Não. Mas eu não deixo de fazer simplesmente o que é pecado. Por amor a Ele, eu deixo inclusive de beber se for preciso, irmãos. Não precisa ser pecado. Vai potencializar o meu id, eu deixo de fazer. Vocês estão vendo uma tatuagem no meu braço, né? Não é porque eu sou a favor de fazer tatuagem, não. Isso aqui eu fiz antes de conhecer Jesus. É pecado fazer tatuagem? Não. Mas isso não fala a respeito de mim. Para que eu vou fazer uma tatuagem se isso pode prejudicar o meu id? Irmão, não é só sobre o que é pecado ou o que não é pecado. Você está entendendo? Você vê hoje apologia. Pessoas porque se julgam superior intelectualmente podem beber e podem fumar e faz apologia à bebedeira e a tabagismo. Irmão, não é só sobre o que é proibido ou o que deixa de ser. Eu amo Jesus e Paulo diz, por conta dele, tudo eu tenho em conta de esterco, por conta desse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor. Faltou o terceiro? Bora então, glória a Deus. É que levantaram uma placa para mim. O terceiro é o amor gera gratidão radical. O povo está sentando de novo. Senta aí então, vamos lá. Televisão tem dessas coisas, né? A gente tem que respeitar o tempo. Olha só, pega aí. Gratidão radical. Segunda carta a Timóteo, não precisa abrir não, tá? Eu abro aqui. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Faz silêncio. Gratidão radical.
Quando eu tenho sentimento de gratidão radical em mim, retribuir isso é uma urgência. Quando eu tenho gratidão radical, não basta vir aqui na Canção Nova, ajoelhar aqui no centro de evangelização e falar obrigado, Senhor. Essa gratidão, ela precisa ser prática. E por ser prática, o anúncio do Evangelho é uma emergência. E o apóstolo Paulo está escrevendo a sua última carta. Depois dessa carta, descansa a pena do apóstolo e ele glorifica a Deus com sua vida. Só que quando ele vai escrever essa última carta, ele faz um alerta para o seu discípulo mais amado, mais querido, chamado Timóteo. Diga assim, ó, eu sou Timóteo. Eu não sei vocês, mas quando eu leio as cartas do Evangelho, eu endereço elas a mim. Então eu não digo carta de São Paulo a Timóteo. Eu leio a introdução assim, carta de São Paulo a Everton em 2024. É para mim que ele está falando. E no capítulo 4 da segunda carta, ele fala assim para Timóteo: eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos pela aparição e por seu reino. Proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e no inoportuno, refuta, ameaça, exorta com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo que alguns não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando-os para fábulas. Tu porém, jovens sarados, tu porém, Everton, tu porém, Padre Edmilson, tu porém, Léo, Cíntia, tu porém, permanece firme naquilo que eu te ensinei. Se eles podem fumar, se eles podem beber, se eles podem fazer tatuagem, se eles podem ir a shows mundanos, tudo bem, vocês porém permaneçam firmes naquilo que eu vos ensinei. Prega a palavra, insista em tempo e fora de tempo, anuncia, existe salvação, existe liberdade para o cativo, existe cura para o enfermo, anuncia, eles podem. Eu sei que muitos desistiram, eu sei que muitos abandonaram. Tu porém, jovens sarados, permaneça firme. Pelo amor de Deus, gratidão radical aquilo que Ele fez em nós. Um tempo atrás, queria falar um negócio para vocês aqui. Eu vou tentar falar sem chorar. Esse testemunho eu acompanhei muito de perto, então eu sei deles com detalhes. Encontrei um jovem cheio de convicções pessoais, e ele praticava um monte de pecado, mas na cabeça dele aquilo não era pecado. E quando ele estivesse mais velho, ele se engajava mais na igreja. Aí um dia um jovem vai e chama ele para participar de um retiro chamado Maranatá, em 2014. E ele aceita ir nesse retiro, e lá ele faz uma experiência com Jesus crucificado. E após essa experiência com Jesus crucificado, ele fica louco, apaixonado por Jesus. E ele sai de lá anunciando para todo mundo que ele vê na rua, porque a vida dele não tem mais sentido a não ser anunciar o Evangelho. Ninguém tinha dito para ele que ele poderia anunciar, ninguém disse para ele que ele precisava ter um ministério, ninguém disse para ele que ele precisava ter um envio, ninguém disse para ele que ele precisava nem estudar, mas ele contava aquilo que aconteceu no Maranatá. Que ano a gente está agora? 2024. E aquele jovem saiu do Maranatá em 2014, falando que estava apaixonado por Jesus, que queria dar a vida para Jesus, e todo mundo falava: isso é fogo de palha, vai acabar com uma semana,
Passou uma semana, não acabou. Passou 2 semanas, não acabou. Passou 1 ano, não acabou. Passou 2 anos, ele inicia uma missão Jovens Sarados. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos coordenando a missão Jovens Sarados. E a vida foi seguindo e ele anuncia no Evangelho, não na Canção Nova. Não na Canção Nova. A maioria das missões Jovens Sarados de São Paulo conhece esse jovem, porque o prazer dele era servir a Deus pregando o Evangelho. Agora no Carnaval de 2024, fazem 10 anos que esse jovem, que estava queimando com fogo de palha, está colocando palha então há 10 anos, para isso continuar queimando. E hoje esse jovem está pregando o Evangelho aqui, para vocês nesse exato momento, no acampamento Jovens Sarados. Se era fogo de palha, então eu tenho colocado palha todos os dias da minha vida, porque aquele mesmo fogo que me consumiu há 10 anos atrás, hoje eu comemoro 10 anos de conversão e 10 anos de pregação do Evangelho. E aqui eu digo, muito obrigado, Jovens Sarados. Muito obrigado, Padre Edmilson. Muito obrigado, Léo. Eu sei que o Léo acredita muito em mim. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Du. Eu tenho uma dívida de eternidade com os Jovens Sarados. Nunca poderei pagar. E quando... Peraí. Enquanto uma missão Jovens Sarados precisar de mim, seja para pregar ou para varrer o chão no Maranatá, eis-me aqui. Contem comigo. Vamos para cima. Glória a Deus. Vai rezar? Fica de pé em nome de Jesus. Oi? Pode ser, a que vocês quiserem. Tá valendo tudo é lucro agora. Manda o que vocês quiserem. Ergue os teus braços aos céus agora em nome de Jesus. Ergue os teus braços aos céus. Chama a atenção do Eterno agora. Que todos os olhos na eternidade, e inclusive no inferno, estejam voltados para o centro de evangelização, porque existe uma geração disposta a amar o que Deus ama, desprezar o que Deus despreza. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Por conta do amor ao tempo presente, muitos abandonaram o Evangelho. Tu, porém, seja firme no teu ministério, anuncia a palavra, prega. Fora de tempo, eles podem, Jovens Sarados. Tu porém permanece firme. Tu porém assume o teu chamado de evangelista. Ergue os teus braços aos céus e começa a dizer ao Senhor: eis-me aqui, arranca-me os pés se eu não te servir. Arranca-me os pés se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não evangelizar. A verdade